Queridos e queridas servidores públicos do Estado de Goiás, é um prazer estar aqui novamente falando sobre alguns direitos que vocês possuem referente à carga horária e à função exercida por vocês. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. É isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a questão de carga horária. Qual que é a principal questão sobre a carga horária? Adicional noturno, hora extra e adicional de exercício de atividade insalubre, penosa ou perigosa. Essa questão ela é tratada na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Temos duas constituições, a nossa máxima, que é a Carta Magna do Brasil como um todo, e a do Estado de Goiás, que prevê a mesma coisa. Eu vou ler para vocês os incisos do artigo 95 da Constituição Estadual que tratam desses direitos. Vamos lá. O primeiro desses direitos está no inciso 4º, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 8, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. Inciso 17, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Vamos lá. Adicional noturno. Quem trabalha a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã tem direito a um adicional noturno, que tem que ser um valor acima da hora normal. Ok? E qual que é a carga horária do servidor? A carga horária do servidor hoje, pela lei do Estatuto do Servidor, é carga horária normal, 40 horas, 8 horas diárias, no máximo 200 horas por mês. Acontece que existem algumas categorias que devem laborar no máximo 6 horas diárias, que contabiliza 30 horas semanais e 150 horas por mês. Essas duas situações existem no Estado, elas coexistem, uma não exclui a outra. A carga horária reduzida de 30 horas por semana é para algumas categorias específicas que exigem que o servidor, assim como qualquer profissional daquela área, tenha uma carga reduzida devido à exposição do risco, à exposição da própria saúde e alguns outros critérios que são adotados pela legislação específica da categoria. Vamos lá. O que isso significa? Servidor, você trabalha à noite, você tem direito, sim, ao adicional noturno. O Estado não paga, tá? Mas você tem direito. Você trabalha além das 8 horas diárias, que contabilizam mais de 40 horas semanais e contabilizam mais de 200 horas mensais, você tem direito à hora extra. Se você é um servidor que trabalha 6 horas, sua carga horária é de 6 horas diárias, 30 horas por semana e 150 horas por mês, se você labora acima disso, você também tem direito à hora extra, no mínimo no valor com adicional de 50% do valor da hora normal. O que isso significa? O Estado não paga. Por que o Estado não paga? Porque não tem uma regulamentação específica sobre isso. Isso é muito comum na área trabalhista, do seletista. O servidor, tanto o servidor seletista quanto o profissional privado seletista, ele já tem uma legislação muito mais trabalhada, já tem um judiciário que trabalhou melhor essa questão e já é pago. Simplesmente é pago. Para o servidor estatutário, a administração tem resistência em pagar. Mas o servidor tem direito? Lógico que ele tem direito. É óbvio que ele tem direito. Basta que ele corra atrás disso, porque o Estado não vai pagar. Não é conveniente para o Estado pagar, organizar isso. Ele vai ter um custo muito alto e nenhum benefício. Sendo que hoje a maioria dos servidores sequer contabilizam isso, mas agora nessa nova vibe do Estado de colocar um controle de horário, para o servidor isso é bom. Tem a questão de você perder, às vezes, a flexibilidade do horário, mas gera para o Estado a obrigação de, havendo hora extra, pagar. E, infelizmente, o sistema nosso, do Estado de Goiás, não contabiliza o horário trabalhado a mais. Isso é, tecnicamente, uma fraude. Não poderia. O sistema de ponto do Estado tinha que contabilizar as horas trabalhadas a mais. Isso dá para calcular porque fica registrado o horário de entrada e saída do servidor
Então dá para fazer esse cálculo e dá para questionar, inclusive, o próprio sistema do Estado. Outra questão é o adicional de insalubridade. O servidor que trabalha numa situação penosa, insalubre ou perigosa, de acordo com a lei, que no Estado de Goiás é 19.573, publicada do dia 29 de dezembro de 2016. Então, desde dezembro de 2016, aplica-se uma lei estadual específica, onde você encaixando nessas situações que o Estado prevê como atividade penosa, insalubre ou perigosa, o servidor vai ter direito a esse adicional e ele tem que ser pago. Se ele não for pago, o servidor deve correr atrás disso, questionar administrativa e judicialmente esse ponto específico. Agora tem uma outra questão que desde do estatuto anterior do servidor, que é de 88, que é a lei 10.460, assim, repetido praticamente a mesma redação na lei, no novo Estatuto do Servidor, na lei 20.756 de 2020, lá diz o seguinte: é vedado cometer ao funcionário atribuições diferentes das do seu cargo, bem como a prestação de serviços gratuitos. O que isso significa? Significa o seguinte: não pode a administração fazer com que o servidor que foi aprovado no concurso possui um cargo com funções específicas e previstas na lei, exercer outras funções. Se o seu cargo é de administrativo e o Estado te coloca para exercer funções de gestão, de gestor, você tem direito de receber igual gestor, mas você não tem o direito de mudar o seu cargo para o cargo de gestor. Mas enquanto você exerce aquela função diferente da função ordinária do seu cargo, você tem direito a essa diferença por desvio de função. Então, o servidor que foi desviado de sua função, ele tem direito de receber o salário correspondente ao cargo que originalmente deveria exercer aquela função. Isso acontece muito. O servidor de cargo de nível médio exercendo atividades inerentes, funções inerentes a cargo de nível superior. Esse servidor de nível médio tem direito de receber igual de nível superior, que tem um salário melhor. E isso basta para você comprovar portaria, ordem de serviço, testemunhas dos seus colegas de trabalho, o próprio local onde você trabalha, a documentação que você assina, tudo isso serve como prova de que há um desvio de função. E isso a gente já tem uma jurisprudência no nosso tribunal aqui do Estado de Goiás, já bem robusta, bem no sentido de que o servidor tem direito à indenização por ter trabalhado, por ter feito mais do que a lei mandava ele fazer. E isso o servidor precisa correr atrás, tanto para conseguir comprovar, quanto cobrar. Administrativamente, a administração jamais vai reconhecer que está em desvio de função. Ela vai tentar encaixar nas exceções onde o servidor está exercendo algum cargo de análise, uma função de análise de um grupo de trabalho que foi montado especificamente. Só que nem sempre é assim. Isso acontece? Sim, acontece. Mas, em regra, o servidor que tem uma qualificação profissional melhor do que é exigida para o cargo dele, tem desvio de função para exercer o que ele profissionalmente é capacitado, mas que funcionalmente, dentro da estrutura do Estado, ele não tem competência para fazer. Além das implicações de nulidade de alguns atos que podem vir a ocorrer, o servidor tem direito de receber essa diferença por desvio de função. E isso está nas duas leis, a administração sabe disso, mas é conveniente fazer. Novamente, a conveniência para o poder público, que é a gestão política do Estado, é de que faça. Depois a gente vê como é que vai ser aplicada essa lei, qualquer coisa a gente até muda a lei. Infelizmente é assim que funciona. Então hoje, servidores, se preocupem se vocês estão trabalhando a mais do que a carga horária exigida, se vocês estão exercendo atividade durante o período noturno, se vocês exercem alguma atividade reconhecida e categorizada como penosa, insalubre ou perigosa, ou se você estiver exercendo funções diferentes daquela do cargo que você ocupa, procure seus direitos, porque você tem sim direito de receber tanto o adicional noturno, a hora extra, quanto o adicional por atividades insalubres, perigosas e penosas, quanto o desvio de função.
ok? É isso aí, muito obrigado, foi um prazer estar aqui novamente e até o próximo vídeo.